Olá a todos e bem-vindos a esta lição na Escola Pioneira Extra sobre expulsar demônios. Na última vez eu estabeleci as bases onde falamos sobre como Jesus expulsava demônios no 12 e no 70. E agora é para todos que acreditam. E esses sinais seguem aqueles que acreditam. Em meu nome eles expulsarão demônios. Desta vez vou construir em cima disso e fazer de uma maneira mais prática. Vamos olhar alguns exemplos do livro de Atos 8, onde você leu sobre Filipe em Samaria, como Filipe chegou a Samaria e espírito imundo gritou em alta voz. Saiu das pessoas e se deitou nas pessoas e foi curada e estava andando. Acreditamos que isso seja verdade até hoje e é isso que deveríamos experimentar hoje. E neste programa vou mostrar muitos clipes. Este é um trecho de Hannover, na Alemanha, há alguns dias, onde você viu, veja isto, esta mulher veio até mim. E os demônios começaram a gritar e veja o que aconteceu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não vou ficar quieto, vamos. Fique quieto, agora mesmo, saia, estou indo, saia, agora mesmo, saia. Então ela conseguiu andar sem muletas. Ela veio de muletas e agora você vê, ela andou. Uau! E uma grande alegria veio à cidade, como lemos no livro de Atos 8. Nós devemos colocar, olhando para Atos de Buca 19, sobre coisas diferentes e depois estamos tentando juntar tudo. Expulsar demônios, como isso renova a mente e como é tudo sobre o amor. Porque o amor de Deus pode realmente transformar. Estava livre e estou usando meu próprio exemplo de como Deus me libertou e usando outros exemplos e então eu acabei orando por vocês lá fora que precisamos de liberdade, de libertação. Então bem-vindo a essa lição sobre expulsar demônios. Deus te abençoe. Olá a todos, estamos de volta com uma nova lição sobre expulsar demônios. Da última vez eu passei por algumas das coisas que você vê aqui atrás de mim sobre o que Jesus fez, como ele expulsou demônios, como ele chamou os 12 para fazer isso, como os 70 fizeram e agora é para todos que acreditam. E também falamos da última vez que havia pessoas religiosas que vinham com coisas diferentes dizendo que isso não é para hoje e devemos ser cuidadosos e assim por diante. Nesta lição vou ser um pouco mais prático, vou continuar de onde parei, mas seja um pouco mais prático. Como isso funciona? Como funciona com expulsar demônios, com renovar a mente, com usar o evangelho. Então, você não viu a última lista, eu te encorajo a começar por ela, pois assim terá uma visão melhor do que vou falar agora. Também vou mostrar alguns vídeos emocionantes nessa lição sobre onde você vê como os demônios vivem e como é a aparência deles. Então, a ideia toda é que você experimente liberdade e que você lá fora vai sair e expulsar demônios porque é para isso que somos chamados. Então vai ser realmente interessante. Estou tão ansioso por isso. Vou começar rezando. Deus, obrigado por tudo o que você está fazendo. Obrigado porque Jesus nos deu autoridade para sair e expulsar demônios e curar os enfermos. Você nos chamou para pregar o evangelho. Ore para que você venha e use essa lição para abrir nossos olhos e nossos ouvidos e nos ajudar a nos libertar para que possamos viver no poder, viver a vida. O que você tem para nós. Venha com seu Espírito Santo e me ajude a compartilhar o que você quer que eu compartilhe. Em nome de Jesus, amém. Ok, expulse os demônios. Primeiro eu quero compartilhar alguns testemunhos porque muitas coisas estão acontecendo agora. Na verdade, acabei de ser informado hoje que vou aparecer na TV dinamarquesa. O maior programa de TV na Dinamarca em alguns dias, segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite estarei ao vivo na TV na Dinamarca, na maior emissora às 7 horas, onde falarei sobre expulse agora demônios, porque segunda-feira à noite, mais tarde, às 8h30 da noite, na TV 2 da Dinamarca. Eles estão enviando um programa do qual faço parte. E nesse programa também é realmente sobre expulsar demônios. Porque há alguns meses atrás um anfitrião veio até mim
quem me segue na rua, querendo ver como fazíamos lá fora quando se tratava de orar pelas pessoas. E quando chegou a hora de realmente libertar e expulsar demônios. Porque isso é algo sobre o qual as pessoas estão falando hoje. Tipo, o que é isso? É estranho para as pessoas. Realmente existem demônios hoje. E como é isso? Quando as pessoas são libertadas. E então, na noite de segunda-feira, dada programa de TV ao vivo, e mais tarde, na noite de segunda-feira, estarei nesse programa. E eles vão enviar este programa comigo. Eu só quero mostrar um clipe do programa ao vivo. Isso vai aparecer na TV dinamarquesa. Este é um clipe que será enviado, onde você vê... Me encontrou na rua há alguns meses, nós estávamos lá fora e tinha uma mulher... Aqueles que nos olhavam e perguntavam, podemos orar por você? E ela disse que sim e veio até nós. E eu perguntei a ela qual era o problema dela. E o problema dela era que ela tinha asma. E ela foi operada 2 vezes no coração, então ela foi queimada no coração 2 vezes como uma operação. E eu orei por ela. E o que você vai ver neste clipe é que a maneira como eu costumo orar pelas pessoas é segurando suas mãos e fazendo-as relaxar. E então eu oro, conduzo-os em uma oração e peço a Deus que venha e os liberte. Às vezes vemos a cura onde ela simplesmente acontece. Outras vezes vemos um demônio manifestado como se uma libertação estivesse acontecendo. E o que você vê aqui é a forma como ela reage. Você pode ver que ela começa a recuar e começa a reagir. Então, dessa forma, é claro ver que há algo demoníaco. Então, vou apenas mostrar. Está em dinamarquês, mas tentarei traduzir o que eles estão dizendo. Ekin et asi, vá agora, vá agora, vá agora, vá agora. E você pode ver que ela está reagindo, ela está retrocedendo e algo está acontecendo. E eu não fecho meus olhos, eu olho bem nos olhos deles para ver o que está acontecendo. E algo ficou lá, eu senti. E então eu orei para o Espírito Santo vir sobre ela. E diga, você conseguia sentir algo? Sim, eu voltei. O que era isso? Eu não sei o que foi. E eu disse, sim, algo reagiu em você. Foi medo e algo que também te deixou, tente respirar novamente. Como assim? Uau! É tão diferente de antes, tente novamente. Você consegue sentir que se foi? Onde eu te encontro em algum mês, e é sobre Jesus, não sobre mim. Então, tinha um trecho pequeno que vai fazer parte de um programa na Dinamarca. Somos chamados a expulsar demônios. Não devemos ter medo disso, não devemos ter medo de fazer isso em público, não devemos ter medo de fazê-lo. Na TV, não devemos ter medo de fazer isso na rua. Muitas vezes houve muito medo na igreja quando se trata de dinheiro. Mas você vê na Bíblia que eles não o esconderam. Eles não pegaram o demônio e disseram, nossa, é um demônio, temos que ter cuidado, temos que colocá-lo, fechar a porta dentro de um quarto onde ninguém viu. Não, na Bíblia vemos que isso acontece. Público lá fora e temos autoridade não só para curar os doentes, mas também para expulsar demônios. Com aquela mulher, quando orei por ela, pensei que fosse uma cura que ela precisava, mas assim que eu orei, o Espírito Santo desceu sobre ela e os demônios começaram a se manifestar. E ela foi libertada, e isso agora vai chegar a muitas pessoas e vou ter a chance de estar em um programa ao vivo e contar mais sobre o que Deus está fazendo. Primeiro, vamos encontrar muitas pessoas religiosas e não crentes e pessoas que não acreditam no que estamos fazendo. Mas também vamos encontrar muitas pessoas que realmente acreditam nisso. Quando falamos sobre as pessoas religiosas, na última vez vimos algumas das coisas que eles diziam. Tentam criar medo em nós quando se trata de expulsar demônios. E um dos exemplos que tem sido muito usado é para criar medo. Nós também acreditamos para dizer que é perigoso e não devemos expulsar demônios. Isso é de Atos 19. Atos 19, versículo 13, lemos que havia os 7 filhos de Esceva, ou como você fala. E lemos aqui em Atos 19, 13, que havia alguns judeus exorcistas que tomaram para si chamar o nome do Senhor.
o Senhor Jesus sobre aqueles que estavam possuídos por demônios. E nós lemos lá o que aconteceu e o que houve. O demônio respondeu: Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é, mas quem é Paulo eu não sei. Quem é você? E então o homem com o demônio saltou sobre eles, agrediu-os com... Eles tiraram suas roupas, então aqueles 7 filhos fugiram nus. Talvez você tenha ouvido essa história na igreja. Eu ouvi algumas vezes e muitas vezes a ouvi como um exemplo. Tenha cuidado, seja prudente. Havia alguém que tentou usar o nome de Jesus, mas eles eram novos nisso, não tinham experiência. E por isso o cara com o demônio pulou sobre eles e os atacou. Então eles precisaram fugir nus daquele lugar. Talvez você tenha ouvido isso também como um exemplo para ter medo e receio quando se trata de expulsar demônios. Mas isto não está falando sobre alguém que nasceu de novo. Isso não está falando sobre 7 filhos de Seva que têm o Espírito Santo e quem acredite em Jesus. Isto está falando sobre alguém que não tem fé. O Espírito dentro deles que não conhece Jesus. E nós sabemos disso com certeza ao ler o texto no contexto. Sempre que você ler um texto, leia-o no contexto. Tente ler o que está escrito antes e o que está escrito depois do texto. Porque quando você vê o que está escrito antes e depois destes textos, você entende do que se trata. Depois deste texto, onde lemos que os 7 filhos fogem nus, lemos isso. Você sabe quando a notícia dos 7 filhos se tornou conhecida entre os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles cessaram de medo e o nome do nosso Senhor Jesus era muito respeitado. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui temos um homem com um demônio que pula e soca 7 pessoas que tentam expulsar o demônio. E eles fugiram, de jeito nenhum nu. A próxima coisa que aconteceu foi um grande medo cair sobre as pessoas e elas adoraram Jesus. Eles adoravam a Deus. Não faz sentido. Por que eles fariam isso? Adore a Deus, porque eles exaltariam o nome de Jesus e adorariam a Jesus. Quando um demônio acabou de pular de 7 pessoas e tirou as roupas delas, então eles precisaram fugir. Se não faz sentido, se um cristão renascido hoje entra e tenta expulsar um demônio, e aquele demônio, os malabares, e os espancou. Então eles precisaram voar para longe. E as pessoas na igreja ouvem isso. Elas não vão dizer, obrigado Jesus, você é tão incrível, seu nome é tão alto e tão maravilhoso. Não. Porque eles adoravam Deus, porque eles sabiam que aquelas pessoas não eram crentes. Eles não eram nascidos de novo. E adoraram a Deus pelo que aconteceu antes disso. Porque algumas palavras antes, lemos isso. Deus realizou milagres extraordinários por meio de Paulo. Então, até o lenço e hebreus que o tocaram foram levados aos doentes. E a doença foi curada e o demônio, o espírito maligno, partiu. Então, o que lemos aqui são palavras antes. Lemos que Deus fez um milagre incrível para Paulo. Eles pegaram algumas das roupas que ele tinha usado. Quem o tocou? Eles pegaram suas roupas, foram até pessoas doentes, foram até pessoas que tinham demônios, e assim que colocaram suas roupas nelas, o demônio os deixou. E então, o que aconteceu? Aqueles 7 filhos que estavam êxtase, quem tentou expulsar demônios, mas não conhecia Jesus, viu os milagres pelas mãos de Paulo. Então eles saíram e tentaram expulsar o demônio, em nome de Jesus, aquele Jesus que Paulo conhecia, e o demônio João entre eles. E as pessoas viram a diferença entre aquela nova era, alternativas, incrédulos que tentam expulsar demônios, e então a verdadeira vida através de Paulo. E qual foi o resultado disso? O nome de Jesus foi exaltado e
Muitos vieram e confessaram abertamente o que fizeram e são números que praticaram feitiçaria. Reuniram seus pergaminhos e os queimaram. Público. Então, aqui vemos a história completa. A história completa não é que devemos temer expulsar demônios, porque isso não é para crentes regenerados. A história completa é que pelo nome de Jesus temos autoridade. As pessoas viram o poder através das mãos de Paulo. Depois havia algumas pessoas que praticavam magia, que tentavam usar o nome de Jesus. Mas não funcionou bem. E as pessoas lá viram a diferença entre aqueles que praticavam feitiçaria. E na vida real, o que aconteceu? Muitos deles vieram depois e confessaram o que fizeram, trazendo suas coisas. E queimou público, por quê? Por que trabalhar com feitiçaria quando temos o real? Por que trabalhar com falsos deuses quando temos o nome de Jesus, quando Jesus está vivo? E isso é o mesmo que estamos vendo hoje quando começamos a ver o poder de Deus, como o Espírito Santo está atuando. As pessoas trazem suas coisas e queimá-lo. As pessoas trazem suas coisas e destroem. Elas não querem mais lidar com feitiçaria. E foi o que vimos na Alemanha algumas semanas atrás. Estávamos em Berlim há algumas semanas, onde visitamos uma família. Foi a segunda vez que estivemos lá e vimos... Segunda vez que estivemos lá, demônios saiu das pessoas. Vieram novas pessoas e foram libertadas de demônios. Caíram no chão e os demônios os deixaram e as pessoas foram curadas e libertadas. E aquela família também tinha muitas coisas, como lemos aqui no livro de Atos 19, sobre feitiçaria e coisas que estavam usando. Então, eles reuniram todas essas coisas que tinham no jardim. Casa, e você pode ver que há muitos ídolos aqui que eles tinham. E o que eles fizeram? Destruíram tudo. Então, esta é a foto do antes e depois, parece assim. E então eles destruíram. Por quê? Porque viram a vida real. Elas viram do que se trata. E é isso que precisamos fazer hoje. Precisamos ver o poder de Deus. Não devemos ter medo de expulsar demônios, porque como aqui Paulo fez isso. Lá fora, na rua, são públicas, havia pessoas onde os demônios as deixaram. Havia pessoas que viram isso e tentaram fazer o mesmo, mas não conseguiram, porque há poder apenas no nome de Jesus. E o resultado disso foi que muitos se arrependeram. Por quê? Porque as pessoas querem o que é real. Ok, então o que vemos? Vemos que Jesus expulsou demônios, ele chamou os 12 para fazer isso, os 17, e agora é para todos que fazem. A crença é para você e para mim. E eu só quero trazer mais um exemplo da Bíblia, no livro de Atos. Isso é com Felipe. Livro de Atos, capítulo 8. Lemos isso sobre o Felipe. Ele proclamou Cristo a eles. E nós precisamos fazer o mesmo, proclamar Cristo. Mas sabemos que o reino de Deus não é feito apenas de palavras, é poder. Então proclame Cristo, e a multidão, com um só propósito, prestaram atenção a o que foi dito por Filipe. Por quê? Porque eles viram. E quando o ouviram e viram os sinais que ele fez, para colocá-lo aqui, não sei se as pessoas podem vê-lo, mas isso é o que lemos aqui. Esses sinais seguem os que creem em meu nome, eles expulsarão demônios. Colocarão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Isso foi um sinal, como eu falei da última vez, que seguia aqueles que acreditavam. E o que vimos, sinta. Ele saiu e as pessoas ouviam em uníssono o que ele dizia. Porque quando viam os sinais que ele fazia. E Filipe não era um dos 12, ele não era um dos 70. Filipe era um cara. Era cheio do Espírito, como você e eu deveríamos ser. Qual foi o sinal que eles viram? Por um espírito impuro gritando alto, saiu de muitos. Quem os tem? E muitos que estavam paralisados e aleijados foram curados, então havia muita alegria neles.
a cidade. Isso é o que lemos com Filipe, que Filipe chegou a Samaria. E esses sinais seguem os que creem. Então as pessoas ouvem a Filipe. Ele não falava como um fariseu, ele não falava apenas com palavras, mas você via o Espírito Santo, você via como o Espírito de Deus trabalhava através dele. Então eles ouviram e viram os sinais. Quais sinais? Aqueles sinais que seguem os que creem, que muitos com espírito impuro Deus libertou e muitos cordeiros foram curados. Aí vemos aqui que saiu com uma voz alta, é o que muitas vezes acontece. Nós realmente acreditamos, já disse antes nas 20 lições, nós realmente acreditamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se você disse sim, então você também acredita que o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o livro de Atos é um livro não sobre os primeiros 12 apóstolos, é um livro onde você coloca uma foto no diário de Jesus Cristo, da igreja primitiva, como eu digo na lição 3 da Escola de Pioneiros. Então, o livro de Atos nos dá uma imagem de como a igreja primitiva funcionava. E se o Espírito Santo é o mesmo, deveríamos ver isso. O mesmo hoje. Não devemos apenas sair e curar os doentes. Devemos também sair e expulsar demônios. E às vezes é silencioso, às vezes é com um grande barulho, e às vezes pessoas mancas andam e as pessoas estão sendo curadas. E este é o nosso coração para ver o mesmo. E nós vimos uma pequena imagem disso há algumas semanas. Há algumas semanas estávamos em Hannover, na Alemanha. E eu quero que você veja este vídeo, é realmente incrível. Estávamos fazendo um evento ao ar livre na Alemanha. E neste espaço aberto, uma mulher veio até mim. Havia 700 pessoas ao ar livre e uma mulher chegou e antes mesmo de eu começar a orar por ela, começou a se manifestar. E o que você vê aqui não se vê tão claramente na foto, mas ela veio com uma bengala. Ela estava andando com uma muleta e tinha dificuldade para andar, então ela veio caminhando assim com uma muleta e quando ela veio quase se vê como o Philip aqui, os demônios saíram com vozes altas e os mancos puderam andar. Então isso é de Hannover, são apenas 30 segundos. E tenta ouvir o que o demônio estava dizendo aqui, porque eu não quero ir. E sim, você ouve, está preparado? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Grande luta, vamos lá. Nós clamamos agora. Sai, estou indo, sai agora, sai. Oi, vem até aqui, tente andar como está agora. Aleluia! E aqui você vê uma imagem do livro de Atos 8, como Filipe em Samaria. Nós estávamos em Hannover, na Alemanha, lá fora, em público. Uma mulher veio com uma bengala, problema para andar. Mas o que aconteceu? O demônio estava gritando. Começou a se manifestar, mas pelo nome de Jesus, pela autoridade, aquele demônio saiu. Quero dizer, quando estou dando este ensino, eu não quero entrar em muitos detalhes. As pessoas perguntam às vezes, de onde vêm os demônios? Eu preciso saber como eles são e assim por diante, para ser sincero. Eu não me importo com a aparência dos demônios. Acho que há um motivo para não os vermos, porque se os víssemos, talvez ficaríamos assustados. Só sei de uma coisa, Jesus me ordenou a expulsar demônios. E eu amo Jesus e quero obedecer a Ele. E precisamos de autoridade. E às vezes, quanto mais você sabe sobre os detalhes, às vezes é mais difícil acreditar. Por exemplo, se você ora por alguém com um braço quebrado, se você começar a imaginar agora na sua cabeça como esses ossos se unem e como com essas cenas e ossos, nós vamos juntos quando estou orando, parece assim. Quanto mais você tenta imaginar com a cabeça,
Quão difícil será acreditar nisso? Mas se você simplesmente aceitar, tipo, isso é a verdade, eu não quero entender. Eu não quero. Sei exatamente como e como parece. Eu simplesmente amo Jesus e faço isso. Então você verá um avanço. E você vê aqui, nós expulsamos demônios em todo lugar. Semana e às vezes fica mais e mais forte. E vimos clipes incríveis e coisas maravilhosas onde as pessoas são libertadas. E eu volto ao básico novamente. Em Mateus 17, você lê que Jesus... Havia um homem que tinha um filho que possuía um demônio. E eles trouxeram aquele filho aos discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. Quando Jesus chegou, ele repreendeu os discípulos pela falta de fé deles e libertou aquele menino. Então, ele falou com eles mais tarde que aquele tipo só é expulso por oração e jejum. Não estamos falando sobre aquele tipo especial de demônios. Não, estamos falando sobre essa incredulidade. Incredulidade, aquele espírito de incredulidade que estava nos discípulos. Porque você não precisa ir a orar e jejuar para expulsar demônios especiais. Demônios são todos iguais. Temos toda a autoridade no céu e na terra para expulsar demônios. Demônios. Nosso problema é a nossa falta de fé, nossa incredulidade, e às vezes precisamos orar e jejuar para sermos libertos dessa incredulidade. Falta de fé, e quando isso se vai na nossa vida, então temos autoridade. Então, quanto mais eu vejo os frutos do que eu tenho, o que a escola pioneira faz e o ensino e o que vemos, quanto mais eu penso nisso, é simples. Simples. Fé simples. Você não precisa conhecer muitos detalhes, apenas precisa tomar autoridade e aproveitar. Faça isso, saiba que Jesus morreu na cruz. Ele teve a vitória, ele se levantou novamente, ele foi para o céu e enviou o seu Espírito Santo. Agora somos nós enviados aqui no lugar de Cristo como seu corpo para continuar o bom trabalho. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra e nos deu isso para que possamos sair em nome de Jesus para expulsar demônios. Saúde e proclame. O reino de Deus. E é essa fé simples que espero que este ensinamento lhe dê. Uma pergunta: os cristãos podem ter demônios? Isso é sempre algo que as pessoas perguntam. Os cristãos podem ter demônios? É interessante, se você for à Bíblia e olhar em Lucas, o primeiro demônio que Jesus expulsou foi na sinagoga. Foi na sinagoga. Ele expulsou o primeiro demônio na igreja. Então ele foi à sinagoga e lá um homem com demônios impuros começou a se manifestar e ele os expulsou. O mesmo vemos hoje, há pessoas na igreja que começam a manifestar quem tem demônios. Quando as pessoas dizem que cristãos não podem ter demônios, acho que elas não sabem o que os demônios causam e o que é um demônio. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas aqui no capítulo 11 de Lucas, como eu falei da última vez. Você leu que Jesus expulsou um demônio que era mudo. E quando aquele demônio que era mudo saiu daquela pessoa, o mudo falou. E todos ficaram admirados. Então aqui veio um homem até Jesus que não conseguia falar. Ele estava doente, sua doença era que ele era mudo, não conseguia falar. Sua doença foi causada por um demônio mudo. Então, quando Jesus expulsou aquele novo demônio, quando aquele demônio saiu dele, aquele homem, antes o mudo agora podia falar. Ele era ele. Então, neste caso, você vê que este demônio era um demônio que o impedia de falar. Há outros demônios onde as pessoas têm doenças causadas por demônios. Pode ser surdez, mudez. Jesus curou um cego expulsando um demônio e então o cego pôde ver. Então, no caso dele, era um demônio que causava aquela doença. Não digo que seja o mesmo todas as vezes, porque também lemos que Jesus curou um doente onde não expulsou demônio algum. Desmaiou, ele apenas colocou muitas vendas onde não era um sonho, ele simplesmente colocou uma venda na pessoa e ela pôde ver.
Mas imagine isso. É esse demônio. E esse demônio é um demônio mudo. E eu sou um não crente e tenho um demônio mudo em mim. Então eu não consigo falar, ou tenho um demônio cego, não consigo ver, ou tenho um demônio ou espírito impuro em mim, ou tenho um demônio que causa eu ficando paralisado ou outras coisas. O que acontece se acreditarmos que cristãos não podem ter demônios? Então acreditamos naquele segundo que alguém se torna um cristão nascido de novo. Esse demônio saiu dali. E por isso elas são curadas. Mas nós vemos isso na igreja hoje, que quando as pessoas entram em Cristo, quando elas vêm para Cristo, que de imediato essa doença se vai. Em muitos lugares você não vê isso. Acho que deve ser assim e estamos vendo isso cada vez mais. Vemos cada vez mais quando as pessoas são batizadas em Cristo, imediatamente aqueles demônios estão indo embora e elas estão sendo curadas. Estão recebendo, libertado. Então vemos isso cada vez mais. Eu apenas compartilhei um testemunho com 37 pessoas que foram batizadas há alguns dias com alguém com quem falei da Itália. E eles se convenceram e tinham pessoas que haviam comido desordem e outras doenças. Quando saíram da água, eles foram libertados e curados. Então, nós vemos isso cada vez mais, mas não é algo que normalmente vemos ou temos visto na igreja, porque na igreja hoje nós vemos muitas pessoas doentes. Portanto, nós também vemos muitas pessoas doentes que têm demônios. Vemos muitos crentes que têm demônios. Então, se você me perguntar, um cristão pode ter demônios? Sim. Deveria ser assim? Não, eu acredito que na igreja primitiva pregavam um evangelho diferente do que pregamos hoje. Um evangelho radical sobre arrependimento e negar a si mesmo e se afastar do pecado. E então, quando eles foram batizados nas águas, em nome de Jesus Cristo, não foi algo simples, foi radical. Eu morro com Cristo, eu ressuscito com Cristo e nisso acontece a libertação. Lugar. E então recebem o Espírito Santo e começam uma nova vida. Vida, acredito que foi o que eles viram. Ou como no livro de Atos 8, quando Filipe chegou a Samaria e os demônios já haviam partido e as pessoas já estavam curadas. Curados. Então, quando eles foram batizados na água mais tarde, esses demônios já haviam ido embora e os doentes já estavam curados. Curado. Então, sim, eles não viram muitos cristãos com muitos demônios. Mas hoje temos uma igreja onde muitas pessoas dentro dela não são renascidas. Elas não são completamente renascidas. Não entenderam o que é arrependimento, o que é batismo, o que é o Espírito Santo. Então, eu acredito que cristãos devam ter demônios? Não. Não acredito que cristãos devam se envolver. Divórcio e casar novamente, e assim por diante, repetidas vezes. Eu não acredito que os cristãos devam viver em pecado. Eu não acredito que os cristãos devam perseguir isso e viver toda a sua vida assim. Não, eu não acredito que os cristãos devam fazer isso e isso e isso. Mas estamos vivendo uma época em que vemos muitas pessoas dentro da igreja que se dizem cristãs e algumas dessas preciso aprender. Mas o que fazemos então quando há um demônio? Como expulsamos esse demônio? O que eu normalmente faço, às vezes, vem automaticamente. Às vezes você vai a alguém e começa a falar e imediatamente você vê que há um demônio. Ou você começa a orar e eles começam a se manifestar. E você vê que há um demônio. Então, quando você vê que há um demônio, você simplesmente expulsa esse demônio. Às vezes não sabemos se há um demônio ou não e vou falar sobre isso. Primeiro quero mostrar um clipe aqui. Isso foi daquilo. Isso é de alguns dias atrás aqui em Aalborg, onde tivemos um início. Há alguns dias, quando começamos, levei pessoas para mostrar como orar por elas, como costumamos fazer e demonstrar como falar com elas. E eu levei algumas pessoas comigo e fiquei ao lado de uma mulher. E eu estava explicando, quando você vai até alguém e começa a eles, você sorri e relaxa e não faz assim. Você apenas tem um sorriso agradável e vai até eles e diz, ei, com licença, eu posso falar com você? Posso te fazer uma pergunta? Você está doente? Podemos orar por você? Então, era isso que eu queria demonstrar.
Mas o que aconteceu aqui, que vemos mais e mais, é que quando me aproximei dele e disse, ei, com licença, não tive tempo para dizer mais, porque assim que me aproximei dele e disse, com licença, vi que havia um demônio, porque ela começou a gritar e cair e o demônio se manifestou. E essa mulher lá na frente de todo mundo, Deus libertou de um demônio. E eu quero mostrar o clipe aqui. Estão prontos? Então, não é de boa qualidade, mas aqui estou eu. E aqui você pode ver, esta mulher é a mulher que eu procuro para demonstrar como parar as pessoas e dizer, com licença, posso orar por você? Mas foi isso que aconteceu. Com licença. Oh! Ok, não é sempre assim. Vá, agora mesmo, lembre-se de Jesus, venha no céu. E lá havia algumas línguas falsas e outras coisas, e então isso passou. Assim que tu que te aquecidas. Sim, então foi um pequeno clipe, mas neste caso, o que aconteceu aqui? Vamos até alguém e assim que paramos, assim que com eles algo está reagindo. Diria que quanto mais convivemos com Jesus, mais nos aproximamos dele e mais autoridade reconhecemos ter. Quanto mais vemos isso. Quanto mais vemos que os demônios começam a se manifestar antes mesmo de vem até eles, assim que falarmos com eles, E nós temos muitas histórias de pessoas que vêm até nós e sentem, sinto que algo está ruim e assim por diante. E as coisas já reagem. Então, é isso que... O que muitas vezes acontece é que não temos certeza se uma pessoa está possuída. E aí o que fazemos? Começamos a conversar com eles. E quando conheci uma pessoa, tenho um vídeo aqui que quero mostrar. Foi na Nova Zelândia, onde apareceu um cara. E quando conversei com ele, ele disse que tinha um problema com o Espírito Santo. Ele tinha muito medo. E não foi fácil para ele orar em línguas. E ele estava realmente com medo porque vinha de um ambiente muito religioso e sentia que havia algo nele que reagiu contra essa liberdade e contra o Espírito Santo. Então, ao conversar com ele e ouvir o que ele diz, então eu posso dizer, ok, eu não acho que isso seja apenas uma renovação da mente. Acho que não é apenas uma questão do evangelho aqui. Acho que, na verdade, há algo demoníaco aqui. Então, o que eu faço? Eu pego sua mão e rezo com ele. Então, eu o conduzo a uma oração. Isso é frequentemente o que faço, onde ele também, ao mesmo tempo, se arrepende por aquele pensamento errado e espírito religioso. E quando fazemos isso, nós apenas ordeno que esse espírito vá. Muitas vezes, até antes de vermos uma manifestação. Eu te encorajo a tentar isso. Ore por eles e depois diga, espírito saia, vá, espírito religioso, eu te ordeno, espírito religioso. Como Jesus disse, aquele homem tinha um problema. E o problema era que ele era mudo. Então ele chamou o espírito mudo para ir embora. Se eu encontro alguém que diz, eu tenho um problema com depressão. Muitas vezes digo, espírito da depressão, vá embora agora. Se você tem um problema com medo, espírito do medo, vá embora agora. Neste exato momento. Se eles têm um problema com doença se movendo pelo corpo, use o espírito da doença, vá embora agora. Agora, este cara aqui tem um problema com espírito religioso, medo e outras coisas. Então eu digo, você, espírito religioso, espírito do medo, ordeno que você vá embora agora. E quando você faz isso e fala, o que muitas vezes acontece é que quando você toma autoridade e começa a falar sobre esse problema, esse demônio, eles começam a reagir. E como eu disse da última vez, às vezes a reação é apenas respirando e os demônios já estão soltos. Outras vezes é um pouco mais como você vê neste vídeo aqui. Saia agora em nome do seu comando, eu acho. Vá, espírito, vá. Então você pode ver que eu apenas pego um pensamento aqui e ordeno que ele vá. Eu apenas senti que algo foi levantado e me senti livre, senti a paz de Deus novamente. Senti isso sim, Senhor. Eu te agradeço por me libertar.
Então, novamente, aqui está um exemplo onde você viu, e há tantos vídeos com isso, no nosso filme e no YouTube. Eu te encorajo a ver alguns dos vídeos. Então, o que nós fazemos? Às vezes, demônios simplesmente se manifestam e quando você vê o demônio, você simplesmente o expulsa em nome de Jesus. Você não precisa saber por que o demônio está lá. Você não precisa saber quantos, você não precisa... Não complique. Há muitos vídeos no YouTube onde as pessoas fazem coisas estranhas, para ser honesto, onde as pessoas estão conversando com o demônio e entrevistando o demônio. Eu não vejo isso. Não vejo isso na Bíblia e, na verdade, não gosto. Quando os demônios falavam, Jesus falava. Volte para eles. Mas muitas vezes ele disse, cale-se. Ele disse, Becre, saia agora. Ele não entrou com um diálogo para perguntar... Demônio, por que você está aí? Você tem permissão para estar aí? E o que essa pessoa fez? Ele não entrou em muitas coisas. Ele apenas disse, fique quieto. Vamos lá. Agora, uma vez ele perguntou, quantos são vocês? E então ele ouviu quantos havia e expulsou todos ao mesmo tempo. Mas ele nunca entrou para iniciar um diálogo. E eu acho que o problema hoje é esse. Não podemos confiar em demônios. Demônios são mentirosos. Jesus foi diferente quando Jesus perguntou, quantos são vocês? Porque Jesus era o Filho de Deus, ele sabia a verdade, ele sabia de tudo. Você não pode mentir para Jesus, mas pode nos enganar, porque não conhecemos toda a verdade. Jesus conhece a verdade, ele é a verdade, nós não somos... Já vi vídeos no YouTube onde pessoas ensinam sobre o reino espiritual, onde elas entram em contato com demônios, perguntando por que vieram e de onde vieram e assim por diante. Eu não gosto disso porque não confio no que esses demônios estão dizendo, em primeiro lugar. Outra coisa, se pegarmos e começam a entrevistar e conversar com o demônio, esquecemos que há uma pessoa por trás daquela libertação. E essa pessoa é uma grande coisa para eles experimentarem os demônios falando através deles. Conheci pessoas que passaram por uma libertação onde quase entrevistaram os demônios, conversaram com eles e fizeram... tornar-se uma longa libertação. E sim, talvez essa pessoa tenha sido libertada no final. Mas essa pessoa agora tem muitos problemas com medo depois disso. Porque experimentar um demônio tomando controle e falando através do seu corpo não é uma boa experiência para essa pessoa. Então, por isso, acredito que devemos fazer isso rápido. Às vezes me perguntam, por que eu grito? Às vezes eu grito porque não quero que as pessoas ouçam o demônio. O demônio está gritando, então eu grito mais alto. Outras vezes eu grito porque, para ser sincero, às vezes eu não quero ouvir meu medo. Posso sentir um pouco de medo às vezes. E eu não quero ouvir isso. Então, por isso eu grito, eu tomo autoridade. Eu sei que não sou ouvido por causa da minha voz alta. Mas se como um cachorro está entrando e o cachorro está realmente sujo e dentro da casa, você não vai dizer, cachorro, você pode sair, por favor. O cachorro não vai obedecer. Mas se você disser, saia agora, cachorro, saia, o cachorro sabe que você fala sério, da mesma forma com os demônios. Se você é só um demônio, por favor, saia, os demônios não obedecem. Mas se você disser, demônio, saia... Mas você não precisa gritar, mas pode dizer de uma forma autoritária para que os demônios saibam que tem que ir. Antes de eu ir lá, outra pergunta que as pessoas fazem é: o que acontece com o retorno do espírito impuro? Lemos em Mateus 2:12, quando Jesus disse, se um demônio sai de alguém com um espírito impuro, eles vão andar por aí, e se essa casa estiver vazia, eles voltarão com outros 7 demônios. E as pessoas às vezes usam esse exemplo para dizer, você não pode expulsar demônios. Fora com os incrédulos, ou precisam ter o Espírito Santo, senão aqueles demônios voltarão. Primeira coisa, quando Jesus disse isso em Mateus 12, ele não disse isso como um ensinamento. Como expulsar demônios. Ele não disse a alguém que acabou de se libertar de um demônio. Ele simplesmente disse isso como uma verdade. Isso é o que às vezes acontece. Mas vemos repetidamente que eles curaram, libertaram muitas pessoas de demônios e nunca usaram essa palavra com essas pessoas. Quem foi libertado? Nós não vemos isso. Outra coisa,
Se Jesus está dizendo aí que quando um demônio sai de uma pessoa e essa pessoa não é preenchida pelo Espírito Santo, esse demônio voltará. Lembre-se que ninguém daqueles a quem Jesus expulsou um demônio, ninguém podia receber o Espírito Santo. Ninguém. Ninguém, porque não havia Espírito Santo. Porque não havia Espírito Santo dado na terra naquela época em que Jesus caminhava aqui. Então, quando ele expulsou um demônio, algumas dessas pessoas deveriam esperar talvez 3 anos antes de poderem receber o Espírito Santo. Então, isso não impediu Jesus de expulsar esses demônios, sabendo que aquelas pessoas não poderiam receber o Espírito Santo e talvez não receberão o Espírito Santo. O mesmo, este mundo não deve nos impedir de simplesmente sair para expulsar demônios, mas sim nós acreditamos que se você for libertado primeiro e voltar, pode ser pior. Mas isso não é só com demônios. Ele está falando sobre pecado, ele está falando sobre doença, ele está falando sobre tudo. Porque em João 5, versículo 14, lemos que Jesus curou um cara, ele estava paralisado. Ele tinha sido paralisado por 39 anos e ele simplesmente curou aquele cara que estava paralisado. Jesus não disse nada para ele, apenas o curou. Mais tarde, ele o encontrou no templo e quando o viu novamente, disse, veja, você está bem, vá e não peque mais para que nada pior lhe aconteça. Então, aqui Jesus disse a alguém que estava paralisado e foi curado. Vá e não peques mais para que nada pior lhe aconteça. O que nos é pedido é curar os doentes, expulsar demônios. Às vezes você sentiu que depois que eles foram libertados, talvez isso você devesse dizer a eles. Ei, você precisa parar de pecar agora. Você tem que se afastar do seu estilo de vida, senão vai ser pior. Às vezes você sente que deve dizer, às vezes você sente que não deve. Diga isso. Como lemos na Bíblia. Então, vamos juntar tudo. Agora falamos sobre como Jesus expulsou demônios. Os 12 fizeram isso, né? Os 70 fizeram isso. E esses sinais seguem que creem. E vimos com Filipe que ele era um dos crentes. E eles ouviram o que ele disse quando viram o sinal que o seguia. Qual sinal foi esse? Muitos com espíritos impuros foram libertados e muitos doentes foram curados. Isso é o mesmo para você e para mim. Nós temos autoridade. Você não precisa saber muito. Você só precisa saber que Jesus já fez na cruz e você pode fazer isso. Você não precisa saber por que o demônio está lá, quantos são. Não precisa entrar em detalhes. Se você encontrar alguém que comece a reagir assim que você chega lá, você sabe que há um demônio e aí você simplesmente toma a autoridade e o expulsa. E comande esse demônio para ir embora. Às vezes é assim, e você simplesmente vê que eles estão livres e você sabe que estão livres. Outras vezes, então relaxe. E você não tem certeza, então você pergunta a eles como você está, você se sente livre? Ah, não, sinto que é um pouco mais. Ok, vamos orar um pouco mais. E você ora e ordena que isso vá embora. Então, nos foi dada a autoridade para expulsar demônios. Nós não precisamos pedir permissão, nós simplesmente vai e faça. Quando isso é dito, não é tudo que é demoníaco, como eu disse da última vez. Demônios nós expulsamos. Espírito, mente, renovamos. Não expulsamos a mente e tentamos renovar o espírito. Nós expulsamos o espírito e renovamos a mente. E como eu disse da última vez, às vezes não é o suficiente. Às vezes realmente precisamos do Evangelho. E eu vou tentar juntar tudo e explicar como eu uso isso. Quando um demônio está se manifestando, ao conversar com eles, ou quando você começa a orar por doenças e os demônios se manifestam, e você simplesmente toma autoridade e os expulsa. Quando as pessoas vêm até você e dizem, você pode orar por mim? Eu tenho um problema. Muitas vezes, o que você pode fazer é dizer, ok, qual é o seu problema? E ao ouvir qual é o problema deles, você pode criar uma imagem na sua mente para saber do que eles precisam para serem livres. Por exemplo, se alguém chega e diz, eu realmente tenho problemas com pornografia. Eu tenho visto muita pornografia na internet.
e me sinto viciado nisso e é realmente difícil. Em alguns casos pode ser tudo, pode ser uma renovação da mente que precisa acontecer. Também pode ser um giro. Espíritos impuros e delírios precisam ocorrer no lugar. Se eu encontrar uma pessoa que tenha isso, minha primeira pergunta é o Evangelho. Você se arrependeu? Ou você apenas vive em pecado com muitas outras coisas também? Ou será apenas aquela coisa que não é fácil de deixar para trás? Você se arrependeu e ganhou um novo coração? Cristão, você foi batizado nas águas depois de se arrepender. E você recebeu o Espírito Santo porque a Bíblia diz, novamente, como eu disse da última vez, aqueles que pecam se tornam escravos do pecado. Ele agora viu muita pornografia na internet e se tornou escravo dela. O que ele precisa, claro, é se arrepender, mas também precisa enterrar o passado corpo. Ele precisa se livrar desse velho corpo que está preso ao pecado. E nesse caso, vi muitas pessoas chegarem e têm se curvado ao pecado. E quando são batizados na água e saem novamente, estão livres, sempre os deixando imediatamente. Então eu vou perguntar, e quanto a isso? E quanto a isso? Sobre isso. E se ele disser, eu me arrependi, fui batizado na água, tenho o Espírito Santo, falo em línguas, então eu diria, ok, vamos orar. E veja o que acontece. E então eu vou segurar a mão dele e levá-lo a uma oração de arrependimento. Não sei se é um espírito, não sei se é apenas uma renovação da mente. Então trabalho com tudo ao mesmo tempo. Assim o levo a uma oração de arrependimento. E assim que ele tiver feito uma oração e pedido perdão, eu vou falar como se houvesse um demônio. Então direi, espírito impuro, vá agora. Eu ordeno, espírito impuro, vá agora, vá agora, vá agora. Ordene a este espírito. É espírito limpo, o espírito do vício, o espírito de... Paulo, eu ordeno a você, espírito, saia dele, deixe-o agora mesmo e eu vou falar sobre vida. Existe algo após alguns segundos de silêncio, frequentemente, ou 10 segundos, 50 minutos, segundos, ele começa a respirar e a se manifestar. Então você vê que há um espírito e então você ordena para a tosse dele e já era, e algo restou. E então eu direi, agora se foi, mas agora você precisa renovar sua mente. Leia Romanos capítulo 6 novamente e diga, estou livre do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre mim, e assim por diante. E assim por diante. É assim que eu lidaria com ele. Ou se eu orar por ele e nada acontecer. Então eu disse, ok, eu não acho que há um demônio, porque temos autoridade e eu falei e nada aconteceu. Então acho que você só precisa renovar a sua mente. Você tem que entender que você é livre. Então eu vou encorajá-lo a ler Romanos 6 e orar sobre isso quando ele tiver esse entendimento do que é, e lá ele vai experimentar uma liberdade. Este é um exemplo, outro exemplo. Uma mulher veio até mim e disse, eu tenho um problema com distúrbio alimentar, eu tenho um problema com isso. Ok. Como começou? Eu frequentemente pergunto isso. Como começou? Então você realmente descobre que o transtorno alimentar não é o problema principal. O problema principal. O transtorno alimentar é apenas o fruto do problema principal. Talvez o problema principal fosse um problema com seus pais. Que ela não consegue perdoar porque foi machucada. Ou passou por algo na escola, ou alguém zombou dela. Então, eu tenho um problema, mas quero ir à raiz do problema. Problema. E lá, quando é assim, eu sei que pode ser demoníaco, pode talvez começar como mágoa e amargura e falta de perdão, mas pode abrir a porta para algo que é demoníaco. Então eu perguntaria novamente, o que sobre o Evangelho primeiro? Você se arrependeu? Você recebeu o batismo na água do Espírito Santo? Se não, eu simplesmente sentaria e passe pelo Evangelho com ela e depois tire tudo. Se isso for aceitável, eu diria, ok, você está pronto para perdoar aquelas pessoas que te machucaram? Você está pronto para deixar ir? Por quê? Porque eu não sei se é um demônio e não sei se está renovando a mente. E não importa o que, eu quero trabalhar com a liberdade total. Eu quero trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Se for só um demônio, eles não precisam perdoar. Você pode simplesmente expulsar esse demônio. Roubou.
né? Se ela tem um problema com perdão, então para ela realmente se sentir livre em sua mente, ela precisa perdoar. Espero que você entenda. E o que eu faço com ela? Eu vou guiá-la a uma oração. Eu vou perguntar, você está pronta para perdoar aquelas pessoas que te ensinaram na escola? Você está pronta para perdoar seus pais e deixar ir? E se ela estiver, eu vou pegar a mão dela, orar com ela, levá-la a uma oração de confissão. Eu perdoo aquelas pessoas que machucaram, eu perdoo meus pais. E então, assim que eu orei por ela, eu diria, solte, solte, liberdade, liberdade, liberdade. Eu falo com este demônio, eu ordeno isso. Deixa agora mesmo. Eu ordeno que esse espírito vá agora mesmo em nome de Jesus. E vou assumir autoridade sobre esse espírito. Transtorno alimentar. Eu vou dizer assim como transtorno alimentar. Como Jesus havia um espírito mudo, ele disse, espírito mudo, saia. Aqui está o problema. Ele está consumindo a alma. Eu disse, consumindo a alma, saia. O problema é depressão. Depressão sai. O problema é medo. Medo sai. Então, sempre que encontro alguém que precisa de cura ou liberdade, em uma sessão de aconselhamento ou algo assim, eu diria, qual é o seu problema? E eles dizem que meu problema é isso, 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 isso. Então, eu crio uma imagem, ok, isso são essas coisas. Isso pode ser renovar a mente, pode ser expulsar demônios e há poder no Evangelho. Então, converse com ela, guia para a oração, perdão ou compartilhar o Evangelho com ele e então eu tomarei autoridade. E em muitos casos, assim que você assume a autoridade e ordena que o demônio vá embora, o que acontece? Ele começa a se manifestar e aquele demônio ele está indo. Às vezes você manda esse demônio ir embora e nada acontece e então diz, não acho que seja um demônio, vamos continuar com a renovação da mente. É entender quem você é em Cristo, porque parece que não é. Então essas são algumas das coisas que costumo fazer. Quando chega a hora, outro exemplo, alguém é viciado em fumar. Novamente, conheci muitas pessoas que se libertaram, renovando a mente e chegando ao conhecimento de que isso é um pecado do qual precisam se livrar. Mas também conheci pessoas onde realmente precisamos orar e ordenar que o espírito de vício vá embora. E ao tossir algo, eles são livres. Então, como eu vejo, assim como Jesus curou um cego, às vezes ele apenas curava, outras vezes expulsava um demônio. Então, todo pecado, doença e vício pode ser uma renovação da mente e pode ser expulsar um demônio. E em muitos casos, o Evangelho leva tudo, porque no Evangelho há a renovação da mente do arrependimento. Há a velha vida enterrada na água e há Espírito Santo e poder para viver a nova vida. Outra coisa, antes de falar sobre minha própria vida e dar alguns exemplos, ao falar sobre expulsar demônios, acho importante que as pessoas entendam o que é a vida normal. Porque eu encontro pessoas que vêm até mim e acham que têm muitos problemas com demônios, mas na verdade elas não têm muitos problemas. Elas são apenas humanas, são apenas normais. Por exemplo, muitas vezes quando tenho uma reunião, uso este exemplo. Às vezes quando estou dirigindo, posso ter um pensamento na cabeça. O que aconteceria se eu dirigisse do outro lado para dentro da água, um caminhão grande? Eu consigo entender esse pensamento. Mas quando estou em reuniões, se eu perguntar quantas vezes alguém tem esse pensamento, talvez seja 30% a 40% que às vezes pensam isso. Não é um grande problema para mim. E não é um grande problema para uma maioria das pessoas, porque sabemos que quando temos um pensamento, é só deixá-lo ir. Deixe para lá, porque sabemos que não vamos fazer e estamos livres para não fazer. Mas há pessoas que têm tanto medo de demônios, 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 e acham que há demônios por toda parte. E quando tem o mesmo pensamento, corra de reunião em reunião e diga, ore por mim, estou sendo atacado, tenho demônios, ore por mim, me ajude, o que há de errado comigo? Tive esse pensamento. E eles frequentemente pensam que têm grandes problemas. Não, eles não têm grandes problemas, eles são apenas humanos. Porque estamos vivendo em um mundo aqui onde temos problemas e onde teremos pensamentos diversos e seremos tentados. Mas liberdade não é ser tentado. Liberdade é a liberdade de não fazer o que somos tentados a fazer. Então, o que é a vida normal como cristão? Há algumas pessoas que pensam que a vida cristã é assim. É como se você começasse sua caminhada cristã e fosse tão fácil.
Não é assim que é. Talvez fosse assim antes de eu me tornar cristão, porque quando você se torna cristão, eu diria que parece mais com isso. Eu diria que é assim que minha vida é. Eu sofro ataques, 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 e um grande ataque, e um avanço, e muitos ataques, e grandes ataques, e avanços, e muitos ataques. E eu acho que é assim que frequentemente vivemos como cristãos. E tente imaginar se estou deitado em um hospital agora e tenho um gráfico do coração em mim, e é assim que meu coração parece. Se isso for um gráfico do coração no hospital, diga-me sobre meu coração, mostra que estou morto. Meu coração deveria parecer mais assim, da mesma forma que eu diria para as pessoas, se sua vida é assim, você está morto, você precisa reviver por Jesus. Você precisa viver para Ele, porque assim que você se torna vivo por Jesus, vou falar sobre isso em alguns dos outros programas sobre os ataques. Você vai experienciar ataques loucos. Ataques loucos. História. Alguns de vocês já ouviram a história de como conheci minha esposa. A história, se você não sabe, depois que me tornei cristão, né, fui a um concerto cristão e lá ouvi Deus falar comigo, ele disse: Torben, a pessoa que está atrás de você vai ser o filho da sua esposa. Dia e eu estava tipo, uau, e me virei e vi ela e simplesmente soube que era minha esposa. Era a que Deus tinha para mim. Eu apenas sorri para ela, pulei no carro e fui para casa. Eu disse ao meu amigo no caminho de volta: Oi, Michael, acabei de conhecer minha esposa, não sei o nome dela, de onde ela é, nem a idade, mas Deus disse que aquela garota naquele vestido um dia será minha esposa. Voltei para minha cidade natal. Eu disse: Deus, você tem que me juntar com ela. Eu não sei de onde ela é. 3 meses depois, ele nos juntou e agora estamos casados há 20 anos. Tivemos 3 filhos. Foi muito breve como conheci minha esposa e muitos já ouviram essa história, mas muitos não ouviram outra história. Alguns anos depois de nos casarmos, eu vivenciei alguns desses ataques e um dia veio à minha cabeça, quase como a mesma voz que eu ouvi muitos anos atrás. Deixe sua esposa, deixe seus filhos sair pelo mundo. E eu fiquei tipo, o quê? Deixe sua esposa, deixe seus filhos e saia pelo mundo. E isso simplesmente veio até mim como minha cabeça. O quê? Deixe sua esposa, deixe seus filhos, vá em frente. Não, eu não quero. Eu amo a Lene, eu amo meus filhos, eu amo você. Jesus, eu não vou viver no pecado, eu não vou deixar você. Deixe sua esposa, deixe seus filhos, vá em frente. Esposa, deixe seus filhos, saia e... Mundo, de repente, era como se alguém na minha cabeça falasse comigo que eu deveria deixar minha esposa, deixar meus filhos e sair pelo mundo. Mas eu conhecia a palavra de Deus, então peguei a palavra: ó Deus, o que você uniu, nenhum homem separará. Distante, diz, em nome de Jesus. E fui orando e orando contra isso. Mas foi como se nada tivesse acontecido. Era apenas na minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. E então eu orei, eu disse à minha esposa: ore por mim, sinto que devo deixá-la e aos filhos, e não quero deixar Deus, ore por mim, me sinto atacado. Depois de 3 dias, aquela coisa simplesmente foi embora e eu estava de cabeça limpa novamente. E eu não entendi por que posso vivenciar algo assim. Alguns dias depois, eu estava em uma reunião onde recebi uma profecia. E a profecia era que muitos chegaram a esse ponto onde eu estava agora, mas caíram e eu deveria fazer isso, isso e isso. E quando recebi essa profecia, de repente entendi algo. Antes disso, eu às vezes, e nunca entendi, como as pessoas podem primeiro experimentar isso e depois se afastar. Mas agora eu entendo. Estamos em um muro. Estamos em uma guerra espiritual e por isso algumas pessoas se desviam. Efésios 6 fala sobre vestir a armadura de Deus. Salvação nos guiando para nos ajudar através desses ataques e o escudo da fé e assim por diante. Então eu me atrevo a experimentar um ataque. Isso não significa que eu tenha um demônio. Significa apenas que estou vivo para Deus. Então isso não significa que eu preciso correr até um médium, pedir que orem por mim, tenho um demônio dentro. Não, não é um ataque de dentro, é um trazer do exterior. E às vezes há pessoas que acham que têm muitos demônios, mas elas não têm muitos demônios, apenas estão focadas no que não devem. E eles levam os pequenos ataques que experimentam e depois os pintam como se fosse algo grande. E é por isso que às vezes uso esse exemplo quando falo com as pessoas sobre libertação e digo: vamos lá,
Continua. Não tem nada de errado com você por sua vida ser assim. Não significa que você tem muitos demônios. Só significa que você está dando um novo passo na fé e Deus está com você e Satanás te odeia. Você, então, tá bom. Né? Sobre liberdade, minha vida. Vou tentar pegar uma pessoa e falar sobre minha vida, sobre como experimento a liberdade e depois vou orar por todos vocês. Como eu experimentei a liberdade, minha vida era boa até o dia em que nasci, e então os problemas começaram. Porque quando eu nasci, há 40 anos, tive muitos problemas na minha vida. Uma das coisas era que eu tinha um problema de fala. Eu não conseguia pronunciar meu próprio nome. Quando eu era mais novo, meu nome era Torben Søndergaard. Ainda sou Torben Søndergaard, mas eu disse Torben Gunnergaard, não conseguia pronunciar meu próprio nome. E só os meus irmãos que me entendiam quando eu era bem jovem. Então, quando eu fui para a escola, quando minha turma estava junta, eu dava aulas, passava muito tempo num outro cômodo com alguém, me ensinando a pronunciar palavras e falar. E eu tento pronunciar palavras e tentar pronunciar. E não foi fácil para mim. Ao mesmo tempo, eu não sabia ler nem escrever e realmente tinha problemas com isso. E eu também não ficava junto da minha turma. Eu ficava em outra sala com alguém me ajudando a ler e escrever. E me examinaram tentando ver se estava tudo bem, mas eu simplesmente não era bom nisso. Ao mesmo tempo, eu era o garoto gordo da turma. Eu era o garoto que, depois da escola, comprei um pacote de batatas fritas e uma coca no caminho de casa e assisti TV à tarde e noite inteira. Naquela noite, e no dia seguinte e depois no outro dia. Então você sabe, se você não pode ler, se você não pode escrever, se você é um garoto grande e tem problema para falar e não está junto com o resto da turma, você é muito zoado. Então eu era zoado e era um dos que voltava para casa chorando depois da escola e sonhar com algo mais. Quando deixei a escola, não tinha autoconfiança alguma e eu tinha muita dor interior por causa do que vivi. Então eu saí da escola e passei um ano em outra escola e espero que talvez eu possa me mudar aqui porque eu odiava quem eu era. Então, mas quando eu saí para outra escola, vi que não conseguia me mudar. Eu era quem eu era. Eu não conseguia mudar quem eu era. Então eu voltei à velha rotina e fui zoado novamente e não foi fácil para mim. O que aconteceu então foi que naquela época eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. Eu diria que minha mãe significava muito para mim. Eu era o garoto da mamãe, porque quando você é muito zoado, minha mãe me entendia e era boa para mim. Ela me amava muito. Meu pai era um bom homem, mas trabalhava muito, tinha seu próprio negócio, então não tive uma relação, uma convivência próxima com ele. Minha mãe significava tudo para mim. O que aconteceu foi que minha mãe, um dia quando eu tinha 16 anos, teve um derrame e ficou paralisada. Estava quase morrendo de novo. De repente perdi minha mãe assim e a próxima vez que a vi ela estava sem cabelo, deitada em uma cama de hospital. E isso fez algo em mim, realmente me machucou, criou uma dor dentro de mim. Lembro-me de quando tinha 16 anos, ela estava deitada na cama do hospital e eu estava sozinho com ela, agora paralisada. Ela tinha um respirador que a ajudava a respirar. E ela começou a se recuperar e a falar um pouco e tentou pegar aquilo. Retiraram o respirador do corpo dela. E eu estava lá parado, dizendo, mãe, não faça isso. E ela tentou e eu disse, mãe, não faça. E ela tentou de novo. Eu disse, mãe, não faça isso. Então eu a ouvi dizer com uma voz bem alta, solte ou eu mato você. E eu ainda me lembro como se fosse ontem. Quando ela disse aquelas palavras, solta, eu vou te matar, foi como se uma faca entrasse no meu corpo e me matou. Algo simplesmente se quebrou dentro de mim. E ela ficou no hospital 1 ano e meio e nesse tempo eu sofri muito. Anos depois, arranjei uma namorada que me traiu e eu também a traí. E eu me machuquei por causa disso, por causa do que ela fez e por causa do que eu fiz. Então, quando eu tinha 18 anos, eu não tenho autoconfiança.
eu não sabia ler nem escrever. Li um livro pequeno em toda a minha vida. Eu senti muita dor da minha mãe, porque com a coisa da minha mãe, isso fez com que eu construísse um grande muro ao redor. Porque eu me machuquei, e quando você se machuca, você constrói um muro ao seu redor para se proteger e não se machucar mais uma vez. Tempo. Então ninguém podia chegar perto de mim. Ninguém podia falar sobre emoção e sentimentos. Construir, eu realmente tinha problemas com isso. Eu sempre fazia piada ou afastava as pessoas assim que elas se aproximavam de mim. Não acreditava no amor naquela época também, porque minha namorada e eu nos machucamos lá. Então, aos 18 anos, essa era a minha vida. Muitos problemas, nenhuma autoconfiança. Era o que eu ouvia quando se tratava de um relacionamento, mãe e pai, e não acreditava no amor. Até então, Deus guarde, veio, Tadá, o Espírito Santo chegou, entrou. E quando o Espírito Santo entrou, quando Deus chegou, a primeira coisa que aconteceu foi que eu simplesmente soube: nada é impossível, nada é impossível. É impossível. Para quem acredita, nada é impossível. Algo cresceu dentro de mim e eu simplesmente soube que agora tudo é possível. Foi a primeira coisa que experimentei. A segunda coisa foi que no Evangelho fui libertado do espírito da morte. Morte. Eu tinha tanto medo de morrer, mas quando o Evangelho chegou, esse medo de morrer simplesmente desapareceu e assim fui salvo. Algo aconteceu comigo. E então Deus começou a me curar, a me libertar. Minha vida não foi só de libertação, que foi passar tempo com Deus e ver cura através disso, né? E uma vez o Espírito Santo entrou e eu apenas comecei a chorar. Eu chorava, né? Toda vez que estava em uma reunião eu chorava e as pessoas veio e disse: está tudo bem, Tom? Você está bem? Bom, por que você está chorando? Não sei. Mas por que eu estava chorando? Eu estava chorando porque parte da dor com minha mãe e pai, parte da dor saiu. E acredito que fui a uma cura ou libertação lá sem que ninguém orasse por mim, mas apenas passando tempo com Deus e renovando minha mente. Na minha mente o processo de cura começou. E Deus está começando a me libertar. Uma das coisas que realmente me libertou foi amor, né? Porque o que eu vi não é só sobre cura pelo Evangelho, expulsar demônios, é realmente o amor. E as pessoas precisam experimentar o amor de Deus e o amor da igreja. Eu me lembro de uma vez que conheci alguém do meu sogro, ele se tornou meu pai espiritual. Ele era um cara incrível. O pai da Lene era um cara incrível que tinha uma igreja em casa. Então ele se tornou meu pai espiritual quando eu nasci de novo e me ajudou e esteve lá no começo muito. O que foi incrível quando os conheci, me levaram para alguns amigos. E eu me lembro que era um garoto jovem, conhecia a fé e entrei naquela casa e tinha um cara grande morando lá e eu fiz assim para dizer oi. Mas quando eu estendi a mão para cumprimentar, ele apenas disse oi e me deu um grande abraço, coração. E eu vou ficar assim. Eu estava assim quando ele me abraçou. Foi tão estranho para mim. E lembro que depois me sentei numa cadeira e olhei para esse homem. Quem é ele? Ele me tocou. Ele me enganou. Pareceu tão estranho porque eu não estava acostumado com isso. Nós não nos tocávamos em nossa família, nós não nos abraçávamos, não falamos muito sobre amor e emoções. E eu não estava acostumado com isso. Quando ele me abraçou foi meio estranho, mas foi bom. Sinto que preciso disso, preciso de um homem forte na minha vida que possa ser como um pai, que possa me dar um abraço. E Deus começou a me curar ali. E o que eu vejo é que muitas pessoas que têm problemas na vida, na verdade, têm problemas por causa dos pais. Ou a falta disso. Eles têm problemas porque não tiveram uma mãe em suas vidas que realmente pudesse lhes dar o que precisavam. E uma mãe deve proporcionar segurança e proteção. Onde você vive isso? Nosso Pai deve criar fé em você. Você consegue? Vamos lá. Suba mais alto que aquela árvore. Corra mais rápido. Você consegue? Vamos lá.
são legais. Você consegue. Você é incrível. Nosso pai é suposto criar essa autoconfiança em você. Posso fazer. Qual é o nosso problema no mundo hoje? Muitas vezes, quando aconselhamos pessoas e conversamos com elas, é que as pessoas não têm essa figura de pai e mãe em suas vidas. Como eu não tinha, assim, quem poderia criar essa fundação? E muitas pessoas que eu vi têm problemas hoje em dia realmente recorrem a isso. Então, quando aconselho pessoas, eu costumo perguntar como era a sua relação com sua mãe e seu pai para fazer isso. E muitas vezes precisamos perdoar, precisamos perdoá-los e às vezes precisamos expulsar demônios, às vezes só precisamos dar amor às pessoas. Apenas dê a eles um grande abraço. O que aconteceu para mim foi que Deus começou, eu recebi aquele abraço e fui apresentado à minha família. Então começamos a nos abraçar na minha casa com minha mãe e meu pai. Porque de alguma forma eu trouxe isso, mas havia dor, foi difícil para mim. Lembro-me de alguns anos atrás, eu estava na Moldávia e estávamos dirigindo por lá, passando pela Alemanha e Polônia e Romênia e Moldávia. Foi uma longa viagem e nós sentimos que estávamos longe e tínhamos dirigido o caminho todo com minha esposa e família e íamos dirigir pela Ucrânia, casa e assim por diante. Então eu escrevi uma carta para meus pais. Escrevi: oi mãe e pai, está tudo bem, assim por diante, até mais. E então escrevi no final: eu amo vocês. Normalmente eu não escreveria isso, mas escrevi porque me sentia distante e não sabia se ia sobreviver. Então só queria que eles soubessem. Então eles responderam novamente: Torben, obrigado, obrigado pela sua carta e especialmente pelas últimas 3 palavras. Nós os lemos de novo e de novo e de novo. E significava tanto para meus pais ouvir eu dizer que os amava, mas quando eu voltava para casa, não conseguia dizer isso novamente. Foi tão difícil. E eu estava pensando: o que está errado? Porque eu sei que amo meus pais, porque não consigo dizer que os amo. Talvez porque eu não me lembre de quando ouvi meu pai dizer que me amava. E Deus começou a trabalhar em mim, e especialmente nos últimos anos até. Quando chegamos ao Jesus Hotel e começamos a viajar, porque é tão interessante, quando você viaja, você encontra muitas culturas. A primeira vez que viemos para a Holanda, estávamos cumprimentando e as pessoas se beijavam. Na Holanda, eles se beijam 3 vezes. E nós não estamos acostumados com isso. Então, na primeira vez, ficamos tipo: eles estão se beijando. Depois fomos para outros lugares, África do Sul. Lá algumas pessoas se beijam na boca. Então, toda vez que encontramos alguém, olá, olá. Então, eu lembro que veio uma garota da Itália aqui. Eu disse olá, e ela estava pronta para me dar um beijo. E eu pensei: não, a Itália acabou. 2 ou 3 vezes. Então, eu estava tipo: facilmente, 2 ou 3 e... foram só 2 vezes, mas uma vez no Hotel Jesus aqui. Estávamos com alguns jovens e eu perguntei a eles: vocês dizem aos seus pais que os amam? Não. Você abraça as pessoas em casa e muitas pessoas não estão acostumadas com isso. Não. Muitas pessoas não têm o costume de falar sobre emoções. Muitas pessoas não estão acostumadas com isso. Então, o que eu fiz? Sentei e escrevi uma carta para meu pai dizendo: pai, é tão difícil para mim dizer eu te amo. E eu não quero que seja assim. Só quero saber... Eu não me lembro de ter ouvido isso de você. Não é para se tornar um crítico, mas não estamos acostumados a fazer isso em nossa família. Mas quero que saiba que te amo. Normalmente ele respondia, mas dessa vez não. Então precisei ligar alguns dias depois e perguntar: você recebeu a carta? Sim, obrigado. Mas eu não sei o que responder. Eu pensei: está tudo bem. Mas eu fui para casa e eu e meu pai, ele tem 78 anos, pela primeira vez que me lembro, nós fizemos uma caminhada de pai e filho. E conversamos sobre isso. E ele diz, falando da sua carta: sim, nós não temos o costume de nos abraçar em nossa família e de nos tocar. E eu não disse que te amo. Porque meu pai nunca me disse que me ama. Não estou acostumado com isso. E ouvir essa palavra realmente mexeu comigo.
Porque não é porque meus pais não me amam, mas eles não sabiam como dizer isso. Porque eles mesmos foram influenciados e há verdadeiramente uma liberdade nisso. E muitos de vocês estão percebendo isso agora que têm o mesmo problema. Alguns de vocês já se emocionam quando falo sobre isso e pensam que sou eu. Meu pai não estava lá, minha mãe também não estava. E o que muitas vezes fazemos quando falamos de Deus é que Deus é nosso pai, mas então nós diminuímos Deus em um nível humano. Então, se tivéssemos um pai que não estava presente... Então, se tivermos um pai que não estava lá e nos machucou, ou nos bateu, ou não tinha tempo para nós, nós rebaixamos Deus e pensamos que Deus é assim, Deus não tem tempo para nós, Ele nos odeia, Ele não gosta de nós. Mas Jesus disse, quando vocês que são maus dão coisas boas aos seus filhos, presente, quanto mais seu Pai que está nos céus dará o Espírito para morrer a quem lhe pedir. Então Jesus está dizendo que nós aqui, que somos maus, podemos fazer coisas boas, mas Deus que está no céu, Ele está lá em cima, muito mais forte e maior, puro e amoroso. Como todo pai aqui presente, terra. E nunca devemos rebaixar Deus a um nível humano e fazê-lo como nosso pai. O pai estava aqui. E eu diria que quando começo a falar sobre isso, há muitas pessoas que precisam perdoar seus pais. Sim, mas eles me machucaram, eles não me deram o que eu precisava. Perdoe-os. Há tanto poder no perdão. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele disse, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Nós pensamos, claro que eles sabiam o que fazer. Eles pegaram Jesus, o colocaram na cruz. Não, eles não sabiam. Não eram livres aqueles romanos que pregaram Jesus na cruz. Não eram livres. Eles foram influenciados pelos romanos. Eles foram influenciados pelo medo e por muitas mentiras. Eles não sabiam quem Jesus realmente era, senão não teriam feito isso. Então eles fizeram isso influenciados por outras pessoas. Da mesma forma com você, mãe, com seu pai, com pessoas ao nosso redor que nos machucam na escola, pessoas que zombaram de nós, pessoas que roubaram, pessoas que fizeram coisas. Podemos perdoá-las. Por quê? Porque eles não sabiam o que fazer. Se seu pai, se sua mãe fossem livres e não fossem influenciados pelo pecado neste mundo e por uma infância onde eles também não experimentam amor, abraços e perdão e o que eles tiveram. Se eles são totalmente livres, eles te deram algo mais. Mas você não pode dar algo que não tem. E eu sempre digo isso. Isso é uma grande parte da cura, uma grande parte da liberdade, onde falamos sobre isso. E o corpo de Cristo, a igreja deve ser uma família onde entramos. Ai, dá um grande abraço, né? E sentir que somos uma família. Não somos membros de um corpo, um membro de uma igreja ou assim. Somos uma família, nos amamos. E eu disse, não importa o que aconteça, olhe para mim. Novamente, eu não podia ler, não podia escrever. Eu tenho muitos problemas, mas Deus me libertou. Meu pai nunca me disse, que eu me lembre, que me amava. Isso me machucou. Minha mãe, pelo amor de Deus, isso me machucou. Mas Deus me libertou e me salvou e agora sou pai para muitas pessoas. Há pessoas, jovens, garotas e garotos, sinto que posso estar lá. Às vezes você não precisa falar muito, às vezes só precisa dar um abraço. Eu acredito em você, eu acredito em você. Então eu quero encerrar isso. Nós temos autoridade para expulsar demônios. Quando é um demônio, não precisamos saber muito, só precisamos que saia em nome de Jesus. Mas às vezes não é um demônio. Eu entreguei o que precisávamos. Às vezes é uma renovação da mente. Às vezes é o evangelho. Mas muitas vezes é apenas amor. Amor, esconda e multiplique nossos pecados. Para vir e experimentar a família, experimentar o amor. Se for você, se eu encontrar alguém e falar sobre essas coisas, o que eu costumo dizer a eles? Quem é você? Qual é a sua mochila? O que te fez ser quem você é? E agora você ouviu o ensino. O que fez de você quem você é? Qual é a sua história? Alguém diz, estou com um problema com minha mãe ou meu pai. Ou, eu perdi um amigo que morreu muitos anos atrás, ainda sinto a dor. Eu era zoado na escola e
E isso abre caminho para algo. Vivi em pecado grave há muitos anos e nunca poderei deixar para trás. Ou eu tenho um problema com isso, tenho um problema com uma doença, e foi assim que chegou. E eu tenho um problema com isso. Ouvindo as pessoas contarem a história. Você não sabia. Ok, começamos com o evangelho, começamos expulsando demônios, ou talvez renovando a mente, ou talvez seja tudo ao mesmo tempo, talvez eles só precisem perdoar seus pais. E nós oramos sobre eles e ordenamos que toda dor, todo espírito de não perdão e toda dor saiam. E então eles choram e nós damos um abraço e há liberdade e cura. E muito frequentemente fizemos isso aqui com os alunos da Escola de Treinamento Pioneiro alguns dias atrás. Falei sobre isso e havia pessoas que quem se desfez em lágrimas e assim por diante. E muito frequentemente algo está começando ali. Tipo, quando minha mãe ficou doente, não conseguia chorar por anos. Não era capaz de chorar. Mas quando o Espírito Santo entrou, comecei a chorar. E essa cura levou alguns meses. Antes de tudo, está fora disso. Quando sabemos se uma pessoa está verdadeiramente livre, nem sempre é fácil de ver. Às vezes ficamos em um lugar onde pensamos, ei, talvez eu precise de mais liberdade. Nosso foco não é, eu tenho problemas, o que está errado? Nosso foco é apenas fazer a coisa certa. Mas às vezes surgem coisas e então lidamos com isso, né? Oramos a respeito e vemos o que é. É algo com o evangelho de que precisamos? É expulsar demônio ou é a renovação da mente? Ou o que é? Espero que você tenha tirado algo dessa lição. É uma lição difícil de dar quando eu não sei quem são os que estão ouvindo. Se eu te visse e você estivesse na minha frente agora. Isso é muito mais simples e muito mais fácil, porque aí eu simplesmente perguntaria, quem é você? Qual é o seu problema? Ok? Então, a partir do que você disser, verei se há alguém que você precisa perdoar. Tudo bem? Há algo do qual você precisa se arrepender? Você foi batizado na água, você recebeu o Espírito Santo, senão é isso que você precisa. E então eu te guiarei em uma oração. Pegue suas mãos e faça você relaxar. Então eu vou rezar uma oração com você, onde talvez você confesse depois de mim e diga, Deus, eu venho até você, levo minha mãe e meu pai e os entrego a você. Eu levo essa dor e a entrego a você. Eu me arrependo, eu tenho perdão pelos meus pecados, eu tenho pecados, eu pequei, eu preciso de perdão, eu preciso que você me liberte. Me liberte deste espírito de depressão, seja o que for. E depois eu rezaria por eles. E então, quando eu rezasse por eles, assim que eles dissessem amém, eu estava tipo, Espírito Santo, agora é com você. E então, eu vou falar, eu falo com o seu coração. Vá agora, eu falo com o seu coração. Perdão. Inflexibilidade quando você turba. Vá agora, espírito de perdão. Vá agora, espírito de depressão. Agora mesmo. Poupe-a da enfermidade. Vá agora mesmo. Fale com esse espírito de transtorno alimentar. Deixe-a livre dessa dor. Vá agora mesmo. Agora simplesmente fale. E muitas vezes algo aconteceu. Você não fecha os olhos. Você os mantém abertos para poder ver a manifestação do que está acontecendo. E às vezes você pode simplesmente ver isso acontecer, às vezes. Você não tem certeza. Você pergunta, há mais? Sim, há mais. Não, eu estou livre. E você reza para o Espírito Santo preenchê-los. A melhor coisa que você pode fazer é simplesmente tentar fazer isso. A pior coisa que você poderia fazer é pegar esse ensinamento e pensar, não é muito complicado, eu não sei quando é isso. Apenas faça. Saia e faça e você verá, você aprende fazendo. Ok, a próxima aula eu vou dar daqui a algumas semanas. Primeiro vou para Israel e Jordânia para ter algumas reuniões. E depois de Israel e Jordânia, vamos fazer a próxima aula na Escola de Pioneiros. E talvez se houver algumas perguntas sobre esta aula, eu possa começar com isso na próxima aula. Eu vou terminar agora. E eu espero que você tenha tirado algo deste ensino e eu terminarei orando por você. Você está aí e agora escutou isso. A autoridade. Eu gostaria de orar por você. Você está doente? Se estiver doente, coloque a mão no lugar doente. Se tiver dor no coração, coloque a mão ali. E eu vou orar com você. E se você precisar perdoar pessoas que te machucaram, é uma decisão. Decida no seu coração que você quer perdoar agora mesmo. E você ora comigo. Você ora e diz, eu perdoo eles agora. Eu perdoo meus pais, minha mãe, meu pai, o que eles fizeram. Não fiz, como eles não estão lá. Eu desisto disso. Dor. Eu pego isso e lanço sobre ti, Jesus. E então eu orarei para que Deus venha e me abrace.
Espírito Santo. Se você precisa de mais liberdade e libertação, vá até nosso mapa. E encontre alguém próximo, porque isso é algo em que as pessoas precisam muitas vezes sentar e fazer aconselhamento. E você precisa de alguém perto de você que possa fazer isso, ou ir a um evento K-Start ou algo do tipo. Eu vou orar agora. Deus, obrigado por esse ensinamento e obrigado pelo que você está fazendo. Obrigado porque há liberdade em ti, Jesus. Eu oro por aquelas pessoas que estão vendo isso agora. Deus, eu rezo pela liberdade. Liberdade para eles agora mesmo, em nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus. Você já ouviu no coração deles quando vem para a mãe? Você ouviu quando se trata do pai? Você ouviu quando se trata de pessoas que os provocaram na escola? Você ouviu quando se trata de coisas ruins? Experiência. Eu falo com essa dor, eu falo com esse espírito sobre... Eu falo a este espírito de mágoa. Eu ordeno que esse espírito vá embora agora mesmo. Agora mesmo, em nome de Jesus. Fale com essa dor, vá embora agora mesmo. Agora mesmo, fala a essa doença, a esse espírito impuro. Ordeno que seja limpo. Você deixa essa pessoa agora mesmo, eu falo. Liberdade. E eu falo ao vivo em nome de Jesus, eu ordeno a você, demônio. Vá agora mesmo. Espírito impuro, vá embora agora. Espírito de enfermidade, vá embora agora em nome de Jesus. Falo com você. Espírito de depressão, espírito de medo, vai embora agora em nome de Jesus. Eu ordeno liberdade em nome de Jesus. E te peço, Deus, vem com teu Espírito Santo agora mesmo. Agora, Shaila Dukoski, venha com seu Espírito Santo agora mesmo e preencha essa pessoa. Deus, venha com seu Espírito Santo, Deus. E se eles precisarem do Evangelho, se precisarem se arrepender e se batizar, Espírito Santo, venha e os convença. Convença-os de que é isso que eles precisam. Abra os olhos deles, Deus, e reze para que eles possam experimentar a mesma liberdade. Eu e milhares de outras pessoas experimentamos isso em você. Então venha, Espírito Santo. Fale com eles. Toque-os agora mesmo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Espero que tenham tirado algo disso. Sei que foi uma explicação um pouco longa, muita informação. Sinta-se à vontade para ver este ensino mais vezes, até que realmente o compreenda e o absorva completamente. Até a próxima. Nos vemos. Deus te abençoe. Tchau, tchau.